Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vibração Tricolor. Mais um plantão de notícias, mais um plantão tricolor comigo, Miguel Clemêncio, trazendo todas as atualizações do Fluminense. O tricolor já tem sede nos Estados Unidos para quando for disputar a Copa do Mundo de Clubes no meio desse ano. O Felipe Melo, nosso ídolo, decidiu se aposentar. Foi anunciado hoje, nessa sexta-feira. O Rony não vem, o João Neto vai pro Portimonense por empréstimo. O tricolor ganhou a primeira partida, teve a primeira vitória contra a Portuguesa nessa quinta-feira. Para saber de todos os detalhes, todos os destaques, fica aqui, algumas coisas que não foram faladas no pós-jogo estão aqui no vídeo. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada do Flusão e nem aqui do Vibração Tricolor. E vamos logo pro vídeo. E vamos começar falando de uma notícia que já tá aí na mídia do Fluminense, já tem um tempinho, quinta-feira que saiu a notícia. O Rony definitivamente não vem para o Fluminense. O tricolor, tava tentando, fez uma proposta, foi negada, fez outra proposta, foi negada, decidiu que a proposta segunda, ia ser a proposta definitiva e falou pro Rony: filho, se você quiser vir, é essa, tem até 11h59 da noite para você me responder nessa quarta-feira. O Rony não respondeu, então o Fluminense saiu da negociação e o Rony provavelmente vai ficar no Palmeiras para a próxima temporada. O Rony não vem, eu acho que é um bom negócio o Fluminense desembolsar, pro Palmeiras 8 milhões de euros, é muita grana, muita grana. São poucos jogadores, que ia ser a maior contratação do Fluminense na história. Então, o cara teria que ser um craque de bola, um gênio, mas o Rony tá muito longe de ser isso. Não tô falando que ele é ruim. Ele é um bom jogador? Sim. Agregaria ao Fluminense? Sim. Só que não vale o que o Fluminense ia pagar. O Rony também pediu 1.600.000 de salário, 30% a mais do que o Thiago Silva, que é o maior salário do elenco, recebe. O cara viajou muito, ele tá pensando que é o Cristiano Ronaldo. Então o Rony não vem. A outra notícia é sobre Felipe Melo, nosso ídolo, pitbull, raça, O tricolor Felipe Melo se aposentou, Ele anunciou nessa sexta-feira a aposentadoria do futebol, deixar realmente os gramados, pelo menos como jogador profissional. A gente já sabia que o Felipe Melo já provavelmente não continuaria jogando futebol. Ele estava no Fluminense desde 2022, 22 fez uma temporada meio apagada, em 23 foi um dos destaques daquele time campeão da Libertadores. Em 2024, muita gente fala que ele não jogou nada, ele jogou sim. No primeiro semestre, ali, enquanto o Nino tinha ido embora, ele que segurou a barra na Recopa, ele que segurou a barra no início do ano. Ah, mas o Fluminense estava na zona de rebaixamento com o Diniz, culpa do Diniz, culpa da maioria dos jogadores, mas um jogador que não faltou vontade foi o Felipe Melo. Felipe Melo jogou, foi o melhor jogador daquele time, junto com o Arias e com o Ganso ali no primeiro semestre. Depois o cara se lesionou contra o Atlético Goianiense aqui no Maracanã, não conseguiu mais voltar daquele jeito. Já havia tido lesões no joelho, naquele joelho. Tá com 41 anos, não ia conseguir se recuperar, voltou, fez algumas lambanças, mas não apaga nem um pouco a história que ele tem com essa camisa aqui. Então, muito obrigado, Felipe Melo, muito obrigado, por ter sido esse jogador que sempre honrou a camisa. Tudo bem, aí vai falar, ele só fez a obrigação dele, mas tudo bem. Felipe Melo foi campeão, sabe a importância que tem, sabe o papel dele como ídolo e representa essas camisas. Essa camisa aqui, o escudo do Fluminense, diferente do senhor Marcelo, que ganhou o mesmo que o Felipe Melo ganhou e fica aí se achando, não quis jogar, ficou aí de soberba, diferente do Felipe Melo, que não escondeu a cara a tapa em nenhum momento, ele sempre botou a cara a tapa, tava ali pra pegar a responsabilidade do time. Então, muito obrigado, Felipe Melo, por ser esse ídolo, um ídolo que a gente só vê de geração em geração, porque um ídolo igual o Felipe Melo é muito difícil de se ter. Então, muito obrigado, Felipe. E agora vamos falar de sede no Mundial. Falando sobre Copa do Mundo de Clubes, Super Mundial, já tem definida ali a cidade, que o Fluminense vai ficar. O Fluminense vai ficar em Colômbia, na Carolina do Sul, ali na parte leste dos Estados Unidos. Uma boa localização para o Fluminense, que terá apenas que fazer viagens curtas de avião para poder jogar em Nova York, em New Jersey, que é a cidade onde o Fluminense vai fazer os 2 jogos. É naquele maior estádio dos Estados Unidos, onde que vai ser sediada a final. O Fluminense vai jogar 2 partidas lá e uma em Miami, que aí é uma viagem um pouco maior, mas é uma boa localização. O Fluminense vai ficar na University South Columbia, Carolina. University South Carolina, que é a Universidade da Carolina do Sul, Basicamente é o estado onde o Fluminense vai ficar, na cidade de Colômbia. Pelo que eu vi das imagens, dei uma pesquisada, o Fluminense soltou isso no Instagram, nas redes sociais, mas eu dei uma pesquisada a mais, eles têm uma boa estrutura
porque as universidades lá nos Estados Unidos se preocupam muito com o esporte, né? E tem boa academia, tem bons campos de treinamento, então eu acho que é uma boa localização para o Fluminense ficar, tanto por localização geográfica ali dos estádios e onde o Fluminense vai ficar sediando, né? Onde o Fluminense vai ser sediado ali no Mundial, e uma boa estrutura. Então acho que é uma boa o Fluminense ficar lá nessa South Carolina do Sul, né? Da Universidade da Carolina do Sul. Antes de falar das próximas notícias, dos próximos temas, eu peço pra você deixar o like, apoie o conteúdo aqui do canal novo, se esforçando pra falar de Fluminense de uma forma diferente, irreverente, né? De uma forma que poucas pessoas trazem. Então eu peço pra você deixar o like, pro vídeo chegar em mais pessoas ficarem bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada do Flusão e nem aqui do canal. Não é só vídeo de notícia, tem vídeo de pré-jogo, pós-jogo, análise, história, curiosidades. Então fica aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada. Compartilhe o vídeo pra aquela pessoa que você sabe que quer ficar bem informada sobre o Fluminense. E vamos logo pros próximos temas, pras próximas notícias. Agora vamos falar de Fluminense e Portuguesa. O Tricolor venceu a equipe lusitana por 3-1 lá no Luso Brasileiro, a primeira vitória do Fluminense em 2025. Teve 2 gols de Germancano, um gol de Keno, boas atuações e algumas atuações meio paradonas, mas que a gente entende por ser o primeiro jogo da temporada. O Fábio, eu vou fazer meio que uma análise individual, coisa que eu deixei de fazer agora no pós-jogo, mas também é muito bom fazer isso agora porque você já tem uma calma, uma percepção melhor sobre as coisas que aconteceram na partida. O Fábio agarrou bem, mérito dele nas 3 defesaças que ele fez, foi muito seguro. Uma parte da vitória do Fluminense está nas costas dele. Samuel Xavier voltou com uma ofensividade boa, com uma defensividade um pouco abaixo, mas primeira partida da temporada, isso vai se ajustando, né? É isso que a gente espera. O Ignacio Thiago Santos, cara, sobre a zaga em geral, a gente sabe que o Felipe Andrade vai sair, ó, já é mais uma informação. Ele vai pro Dínamo lá dos Estados Unidos, agora eu não lembro a cidade, o nome certinho, mas ele vai para um time dos Estados Unidos por empréstimo, é menos uma opção na zaga. Aí vai falar, o Felipe Andrade mudaria alguma coisa na zaga do Fluminense? Não, mas ele tá aí, né, menos uma opção. O Ignacio e o Thiago Santos fizeram, o Thiago Santos é a sua primeira partida, o Ignacio já é a segunda. Uma partida meio insegura, mas consistente, tipo, não passaram segurança, deram alguns moles, mas nada muito grave, ou seja, foi consistente, mas faltou um pouco de segurança, né, vamos dizer assim. O Fuentes fez uma partida meio apagada, teve aquele chute da trave de falta, né, no final do jogo. Uma partida meio meia boca mesmo, né? Teve coisas boas, teve coisas ruins, não é algo que a gente possa avaliar muito. O Martinelli começou melhor a partida, depois o Hércules se igualou, né, e no primeiro de campo o Hércules se igualou durante a partida, fez uma boa estreia. O Martinelli começou bem, mas depois ficou naquele nível médio, teve boas chances no ataque, fez boas jogadas, mas também deu 2 entregadinhas ali durante o primeiro tempo ainda. Já o Lima fez aquela partida, aquele trabalho sujo que ninguém vê, que ninguém dá mérito, mas ele foi importante na parte defensiva, na parte ofensiva, correu muito, se dedicou muito, acho uma boa partida do Lima. No ataque o Keno fez um gol, teve ofensividade, driblou, voltou bem também, eu acho que o Keno jogou bem. Kevin Serna voltou um pouco abaixo, um mau desempenho físico, podemos dizer? Não, porque é a primeira partida, é uma partida sem ritmo, ainda está alcançando o 100% físico, né, aquele físico ideal para jogar, então o Serna cansou rápido, deixou a desejar em algumas decisões por já estar cansado, já estar sentindo, né, a pressão ali, né, do físico no início de temporada, mas fez uma partida um pouco abaixo, mas nada que preocupe a gente. O Germancano fez 2 gols, passou confiança, traz muita confiança pro nosso ídolo, fez um gol de pênalti, que é uma das coisas que ele mais é criticado, fez um gol tendo explosão, que foi o segundo gol, ele teve muita explosão para conseguir pegar aquele rebote do goleiro. Isso traz confiança tanto psicologicamente quanto fisicamente para o Germancano, isso é muito importante para o Fluminense. Já dos que entraram, o Cão Elias entrou apagado, não conseguiu jogar muito bem, mas é aquilo, cara, início de temporada, segundo jogo dele só, entrando no segundo tempo, não tem muito o que a gente julgar. O Riquelme, pô, promessa da base e tudo mais, jogou muito, mais uma partida que o Riquelme entrou bem, jogou bem. É aquilo, o Martinelli e o André, vamos pegar o Isaac e o Riquelme. O Riquelme tá subindo melhor do que o Isaac agora no início, só que o Martinelli subiu melhor que o André. E aí, olha onde que o André tá, onde que o Martinelli tá. Não tô falando que ele tá no Fluminense, é uma merda, porra. O Fluminense, um dos maiores clubes do mundo. Mas o André
é um nível acima do Martinelli, entendeu? Um ou mais alguns, né? Entendeu? Não tô falando sobre onde ele vai estar jogando. Que se o André estivesse jogando aqui no Fluminense, ele ia continuar sendo o jogadoraço que ele é. Mas estou falando sobre nível. O Martinelli sobe melhor, faz 2 primeiras temporadas melhor que o André, só que o André depois se desenvolveu e hoje é um dos maiores volantes do mundo. E o Martinelli é um dos melhores volantes do Brasil, mas nem se compara ao André. O Riquelme tá subindo primeiro, possivelmente vai desenvolver melhor nesse ano, talvez o Isaac desenvolva melhor até nesse ano mesmo, ou nos próximos, mas vamos ver, futebol é futebol. O Riquelme pode jogar melhor agora, depois do Isaac, ou os dois ficarem no mesmo nível, ou os dois jogarem muito, espero que seja isso que aconteça, os dois joguem muito, né? Mas vamos ver, o Riquelme promete muito e o Isaac também. Outro jogador que entrou foi o Facundo Bernal e qual que foi o outro que entrou? O Facundo Bernal, que ficou meio apagado, teve uma finalização de fora da área, mas nada que trouxesse muito perigo. O Canóbio entrou na ponta, fez algumas boas jogadas, teve algumas finalizações, algumas chances, a bola não entrou porque não quis nas finalizações dele. Uma boa partida do Canóbio, tá agradando, né, nessas 2 primeiras partidas que fez. O Bernal, como eu falei, não fez muita diferença, e o Isaac também muito apagado, não conseguiu ter muito destaque nessa partida. Então, eu acho que foi uma boa partida do Fluminense, algo que vai empolgar a gente para a temporada, algumas coisas. Eu vou usar até um pouco da análise do Gabriel Amaral, do Rádio Tricolor, do Jornada 1902, né? Que é, empolgou? Sim, o Fluminense empolgou ontem, mas não o time em geral. A gente não acha que o Fluminense vai ser campeão da Sul-Americana e do Super Mundial e do Brasileiro, da Copa do Brasil, da Carioca. A gente vê que o Fluminense pode chegar longe, a gente vê que o Fluminense tem um elenco formado. Não é aquele elenco repleto de craques, mas é um elenco consistente. Isso que o Mano Menezes quis montar para 2025 e eu acho que ele conseguiu. O Cano jogando bem agrada, o Hércules estreando bem agrada, o Canóbio fazendo 2 boas partidas seguidas agrada, o Riquelme se destacando positivamente agrada. Então, são coisas que o Fluminense precisa para a temporada para conseguir ganhar títulos, porque o Fluminense vai ter um time consistente? Vai, mas time consistente assim num médio nível, num médio para alto nível, não ganha nada. Time campeão precisa de um time consistente e com estrelas. Então, se o Germancano voltar a brilhar, se o Riquelme brilhar, se o Fábio continuar brilhando, se o Canóbio brilhar, entendeu? Tipo, se o Fluminense tiver destaques, o Fluminense possivelmente pode ser campeão. O Fluminense tem capacidade para ser campeão. Mas vamos ver, né? O primeiro jogo apenas. Nada de achar que vai ser campeão mundial. E as 2 últimas notícias são sobre João Neto e sobre Marcos Paulo. Marcos Paulo, vai falar do Marcos Paulo? Vou, pra não falarem que eu não falei depois. O Marcos Paulo, revelado pela base do Fluminense, geração de ouro, aquela geração do Fluminense que deu muitos craques, né? Muitos jogadores pro futebol. Pitaluga, Luiz Henrique, João Pedro, Marcos Paulo, entendeu? Essa geração aí, o André, o Martinelli, essa geração é a geração do Marcos Paulo. Porém, o Marcos Paulo foi algo fora da casinha, vamos dizer, diferente de todos os outros. O Marcos Paulo começou muito bem em 2019, teve muito nome, só que a pessoa vai crescendo e esquece de olhar de onde que veio, de ter umidade, né? Ele tinha que ter lembrado que quem deu a oportunidade pra ele jogar bola foi o Fluminense. Tudo bem, ele poderia ter sido revelado pelo Vasco, pelo Botafogo, mas foi pelo Fluminense. Ele teve ingratidão, não quis renovar com o Fluminense. Não tô falando que era pra ele ter ficado aqui, mas isso, o Atlético de Madrid ia comprar ele de qualquer jeito. Se ele renova com o Fluminense, o Atlético de Madrid ia pagar um valor pra gente, mas ele preferiu ter tudo em luvas, ter tudo pra ele, e acabou tendo lesões, não teve destaque no Atlético de Madrid, nem chegou a jogar muito. Passagens horrorosas por times de segunda e terceira divisão da Noruega, da Grécia, da Espanha, tipo, horrível. A carreira dele europeia é horrível. E hoje, sabe onde que ele tá? No Boa Vista, foi anunciado essa semana. Porque o Fluminense cometeu um dos maiores erros, pra mim, de ter recebido o Marcos Paulo no CT. O Marcos Paulo se negou a entrar no CT quando ele saiu pro Atlético de Madrid, e o Fluminense recebeu ele no CT pra ele tratar da lesão. Não vou nem falar o que era pro Fluminense ter falado pra ele, né? Pra diretoria ter feito com ele. Então, o Fluminense abriu as portas, ele foi no Maracanã ver o jogo do Flamengo. Fluminense aí sim, ó, falou, ó, não vai treinar mais aqui, e agora ele foi anunciado no Boa Vista. Primeiro, o Fluminense errou, tanto na questão da renovação lá em 2019, né? Mas isso eu tiro um pouco da culpa da atual gestão. Se errou muito em ter recebido ele no CT depois disso tudo que ele fez. E hoje em dia ele tá lá no Boa Vista. Eu não tô tirando o Boa Vista pra coisa ruim, não. Mas o Boa Vista é um time pequeno do futebol carioca.
Não tô falando que é horrível, que qualquer pessoa gostaria de ter jogado no Boa Vista, qualquer moleque que tem um sonho de ser jogador queria ter jogado no Boa Vista. Mas o Marcos Paulo, ele... o nível, o auge que ele poderia ter tido, a prateleira que ele poderia ter alcançado no futebol era muito maior do que ele está hoje no Boa Vista. Então, graças à ingratidão, à soberba, a todos os erros como pessoa e como jogador dele, botaram ele no Boa Vista hoje. Então, agora falando de João Neto. João Neto é um jogador, uma promessa que subiu, não uma promessa, tipo o Marcos Paulo, por exemplo. Mas é um jogador que teve um certo destaque na base, ganhou alguns títulos de base com o Fluminense e hoje, depois de 2 temporadas que não conseguiu desenvolver muita coisa no tricolor, o Fluminense vai emprestá-lo ao Portimonense de Portugal. Já tá tudo certo, ele deve viajar para Portugal nessas próximas semanas, mas sem opção de compra, ou seja, o João Neto vai ter mais alguma oportunidade no Fluminense daqui a um ano, porque ele vai até o final de 26, né, até o final de 25 ou início de 26, vai jogar esse ano de 25 lá no Portimonense e volta pro Fluminense para a próxima temporada. Tomara que dê certo lá no Portimonense, tomara que quando voltar jogue muito bem aqui e vamos dar boa sorte lá pro João Neto, que tomara que ele consiga encontrar o futebol depois daquela lesão séria que ele teve no joelho para render muito no Fluminense e também como atleta. Então é isso, galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter ficado aqui até aqui o final do vídeo. Peço pra você deixar o like pra apoiar o conteúdo, pro vídeo chegar em mais pessoas ficarem bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada do Flusão e nem aqui do Vibração Tricolor. E compartilha o vídeo pra aquela pessoa que quer ficar bem informada sobre o Fluminense. Então é isso, galera, espero que fique bem e faz o aí!